mais uma aula de espanhol e hoje é a nossa primeira aula do Básico 2. E hoje nós vamos aprender sobre acentuação gráfica, tá? Como que funciona os acentos, né? A acentuação na língua espanhola, tá? Sabemos que é muito importante a gente aprender sobre acentuação gráfica porque sem acentuação, sem pontuação, a gente sabe que os textos ficam sem lógica, a gente não consegue entender, às vezes a pessoa quer dizer uma coisa e acaba passando outra. Então é muito importante a gente aprender sobre acentuação gráfica, tá? E mais adiante a gente vai aprender também sobre pontuação. Mas hoje foco aqui na acentuação gráfica, tá certo? Sabemos que a acentuação, né, os acentos, para ser mais curto, é usada naquelas palavras, naquelas sílabas, na verdade, para indicar que elas são as sílabas mais fortes, certo? E no espanhol também tem isso. Tanto no português nós temos as classificações e no espanhol nós também temos. Então vamos lá conhecer quais são as classificações na língua espanhola. A sílaba mais forte ela pode ocorrer na última sílaba, que é chamada de aguda. Aguda. Em espanhol, as oxítonas, que são pra gente, né, é chamadas de agudas. Na penúltima sílaba, que para nós é paroxítona, no espanhol é grave, grave ou llanas. Grave ou llanas. Pode ser essas duas denominações. Grave ou llanas são as nossas paroxítonas. Na antepenúltima sílaba, que a gente aqui no português fala proparoxítona, no espanhol vai ser esdrújula. Esdrújula, ou arrota, esdrújula. Temos também uma outra denominação que é para aquelas sílabas fortes que está anterior à antepenúltima, que vai ser sobredújula, sobresdújula, sobresdújula. Vale? Uma curiosidade, galera, na língua espanhola, o único acento que nós vamos usar para indicar que uma sílaba é forte é a tilde. A tilde é o único acento, galera, tá? Que é o nosso acento agudo, tá? Não tem acento circunflexo no espanhol, é somente o acento agudo, que se chama tilde. Tilde. Vamos lá para algumas regrinhas em relação a essas denominações, né? De oxítona, paroxítona, proparoxítona, que no espanhol não, é aguda, grave, grave ou llanas, esdrújula e sobresdrújula. Então tem algumas regrinhas para vocês saberem na hora de acentuar. Então vamos lá. Quando é que nós vamos acentuar as palavras oxítonas? Oxítonas ou agudas. Agudas, vale? Então são acentuadas as palavras terminadas em vogal, N e S. Então as palavras no espanhol, né, que são terminadas com vogal, N e S, né, e tem essa última sílaba forte, vão ser acentuadas. Exemplos: león, león, tá vendo que já termina com N? León, café, café, sofá, sofá, dominó, dominó, tá vendo que termina com vogal? Dominó, quizás, termina com S, quizás. Então, terminados em vogal N ou S são as agudas, tá? Elas vão ser acentuadas. Vamos agora para as paroxítonas ou grave, grave ou llanas. Então, serão acentuadas as palavras terminadas em consoante, gente, tá? Em consoante, exceto aqui a gente não vai acentuar, terminadas em N e S. Tá vendo que ela já é diferente da outra? A outra a gente acentua vogal N e S, terminados em N e S. Já nessa aqui a gente vai acentuar terminado em consoante, tá? Terminadas em consoantes, exceto em N e S, tá? Vamos aos exemplos para ficar mais claro. Árbol, 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 tá vendo? Ar é a sílaba mais forte e é paroxítona ou grave. E termina com L, termina em consoante, e essa consoante não é N e nem é S, então a gente acentua, tá certo? Tórax, tórax, tá vendo? Tórax, tórax, é a sílaba forte, ela é acentuada e ela termina com uma consoante, e essa consoante não é N e nem é S, então a gente acentua. Tá certo? No português, as proparoxítonas, todas elas são acentuadas. No espanhol também, as esdrújulas e as sobresdrújulas são acentuadas. Exemplos de esdrújulas: oxígeno,
oxígeno, análisis, exército, todas elas são acentuadas, igual no português, tá? Sobresdúrfulas, então também todas elas são acentuadas. Exemplo, explícame lá, cómpratelo. É só fazer aquilo, última, penúltima, antepenúltima. Antes da antepenúltima é a sobresdúrfula. Gente, falando de uma outra regrinha agora, essa regra é chamada regra do hiato. Essa regra tem por ordem acentuar as palavras que formam hiato, né? Relembrando aqui, o que é hiato é quando há separação de vogais, de uma forte e uma fraca, certo? Então, nesse caso, a gente vai acentuar a vogal fraca para que ela se torne mais forte, para que ela se torne a sílaba tônica da palavra. Quais são as vogais fortes no espanhol? A, E, O. A, E, O. São as vogais fortes. E as fracas são as que sobraram. I, U. Vamos aos exemplos. Todavia, a separação do I com A. Então a gente acentua o I, que é a sílaba mais fraca, para que ela se torne mais forte. Todavia, tá? Acento no I. Outro exemplo. Dia. O I é fraco. Acentuamos o I. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os heterotônicos, tá? Os heterotônicos é um outro assunto, mas ele se encaixa com a acentuação gráfica. Por quê? Porque primeiramente, o que são heterotônicos? São aquelas palavras que possuem a mesma grafia ou grafia semelhante ao português, mas que a sílaba tônica dela se desloca. A gente não vai pronunciar da mesma forma como a gente pronuncia no português. Os exemplos, na apostila de vocês tem uma tabela, eu estou acompanhando aqui também, de palavras em português e no outro lado de palavras em espanhol. A gente pode ver que são as mesmas palavras, gente, a grafia é igual, mas a pronúncia é totalmente diferente, tá? Vocês têm que pronunciar em espanhol. As sílabas que estão em negrito são as sílabas fortes, então você tem que dar uma entonação maior nessa sílaba. Vamos aos exemplos. Vou aqui falar algumas palavras com vocês para vocês verem como é que pronuncia, como é que muda, tá? Vamos lá. Em português a gente fala academia, tá? Academia. Em espanhol a gente vai falar academia. Outro exemplo, no português a gente fala hidrogênio, né? O G, o E tem um acento circunflexo. No espanhol não existe o acento circunflexo e a gente vai falar hidrógeno. Então a sílaba tônica não está no G, mas agora está no DRO. Então viu que se deslocou a sílaba tônica. A gente fala nostalgia. No espanhol a gente vai falar nostalgia. Tá vendo? Muda completamente, gente. Democracia. Aristocracia, tá? Não deve ser tão questão assim de memorizar, mas que realmente vocês saibam que a gente não vai pronunciar da mesma maneira, tá? A tabela tá aí para ajudar vocês, então vocês vão praticando, tá? As sílabas que estão em negrito são as sílabas fortes, tá? Tônicas. Então vocês vão fazendo essa comparação de como é que você fala no português e como é que vai ser falado no espanhol, e vocês vão ver que é totalmente diferente. Agora a gente vai falar sobre a acentuação de monossílabos, né? Monossílabos a gente sabe que tem uma sílaba, né? Mono, uma sílaba. Então, gente, no geral, de forma geral, os monossílabos em espanhol, eles não são acentuados, tá? Não são acentuados. No entanto, existem aqueles que são homógrafos. O que são homógrafos? Nossa, professora, tem tantas palavras difíceis nessa primeira aula, mas faz parte, gente. Isso aí vocês vão pegando com o tempo e assim, revisando a apostila. É só mesmo denominações que a gente precisa saber, tá? São aquelas denominações oficiais. Mas o que são homógrafos, para ficar de uma forma bem mais fácil? Homógrafos são aquelas palavras que são de classes gramaticais diferentes, mas que têm a mesma grafia, tá? Por exemplo, são duas palavras que são escritas da mesma maneira, mas elas são de classes gramaticais diferentes. Nesse caso, tá? Usa-se o acento, gente. Nesse caso, onde duas palavras são iguais, mas elas fazem parte de classes gramaticais diferentes, nós vamos no espanhol utilizar o acento para a gente diferenciar essas duas coisas, tá? Porque às vezes a gente pode ver em um texto essas palavras e a gente não sabe, é dessa classe gramatical ou é da outra, tá? Então a gente usa o acento pra gente diferenciar elas duas, tá certo? E também aí na apostila de vocês tem uma tabela, gente. Eu amo tabela, né? Porque tabela deixa alguma coisa bem visível.
Então, gente, nós temos aí os monossílabos acentuados e os não acentuados para a gente fazer essa comparação. C é o S, E e o acento, tá? É a primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo saber. Yo sé escribir en español. Yo sé hablar en español. Yo sé charlar en español. Então, sé, de saber, eu sei. Então, ele é o que? Um verbo, tá? Esse e o acento é um verbo. Então, já sei toda a verdade. Já sei toda a verdade. Então, já sei toda a verdade. Quando ele não tem um acento, gente, que é somente ser um acento, ele é um pronome pessoal. Então, ella se llama Rebeca. Ella se llama Rebeca. Então, ele vira um pronome pessoal. Uma aqui, gente, também com acento. T com acento, T e acento é chá. A bebida, chá em espanhol. Mas quando ele não leva acento, ele já se torna um pronome pessoal. Então, te busco a las 10. Te busco a las 10. Te llamas Juan. É um pronome pessoal. E, gente, que é muito comum cometerem erros, principalmente os primeiros estudantes, né, que estão tendo o primeiro contato com a língua espanhola. É entre o ele e ele. Ele com acento e ele sem acento. Então, ele com acento, gente, é um pronome pessoal, masculino, tá? A terceira pessoa do singular, que significa ele, tá? Ele. É ele e o acento no é. Quando ele tá sem acento, gente, ele vira artigo. É o artigo masculino definido o, que a gente fala o, né? Por exemplo, vamos primeiro com o significado de ele, de pronome pessoal. Ele se chama Tomás. Ele se chama Tomás. Então, ele se chama Tomás. Ele, pessoa, tá? Agora, artigo. El libro, ó. El libro está na estanteria. El libro está na estanteria. Então, o livro está na estante. Tá? Tá vendo a diferença, gente? É muito comum a gente cometer esses erros nos primeiros passos aí ao estudar a língua espanhola, mas é muito importante que vocês saibam diferenciar, porque se vocês escreverem assim no texto, às vezes você quer falar ele e acaba falando u, ou você quer falar u e acaba falando ele, pode haver uma confusão aí no seu texto. A gente está estudando a acentuação gráfica justamente porque nesse nível a gente vai estudar muito com textos, vai ter muitas atividades com textos, né? Então é interessante que vocês aprendam isso para produzir bons textos, tá certo? Nessa aula também, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre os pronomes e advérbios interrogativos e exclamativos, acentuados tanto em orações interrogativas, diretas quanto indiretas. Quando direta, gente, o que seriam essas orações diretas? Quando diretas são marcadas pelo sinal de interrogação. Então, gente, aquela pergunta direta, né? Vamos por partes. Pronomes interrogativos, né? São aqueles pronomes que a gente vai usar para fazer perguntas. Então, o que seria as orações interrogativas diretas? É aquela que a gente faz diretamente. Exemplo, como é seu nome? É uma pergunta direta. A gente usa o sinal de interrogação, tá? Sabemos que no espanhol são duas interrogações. Uma no início da frase e outra no final. E uma é de cabeça para baixo e a outra é normal. E sim, gente, a gente tem que usar isso, principalmente em textos. Em situações mais formais, a gente precisa usar. Mas geralmente quando você está falando no WhatsApp, nessas redes, né, de mensagem, é muito raro usar as duas, tá? Mas em situações de textos formais, redações, é interessante não, é importante que vocês usem as duas interrogações, tá certo? O que seriam as frases indiretas? Como o próprio nome já diz, ela é indireta. Ela não vai ser, sabe? E não vai ter o sinal de interrogação. É quando a gente lê aquele texto, a gente sabe, essa é uma pergunta implícita, entende? É uma pergunta implícita ali. Então, e são introduzidas por verbos de informação e comunicação. Exemplos, aí eu coloquei uma lista de verbozinhos para a gente identificar essas orações indiretas. Tem aí verbos como aclarar, afirmar, comunicar, decir, declarar, escrever, negar, opinar, perguntar, recordar,
olvidar, saber, entender, narrar, ver, entre outros. São eles, né? Quais são aqueles pronomes que é interrogativos, né? Que a gente usa muito. Como, e eles são acentuados, tá? Lembre-se que todos eles são acentuados. Como, acento no primeiro O. Como, porque, quanto, e lembre-se que é escrito com C, C-U. Quanto, quando, donde, quién ou quiénes, se for no plural, qual ou quales, se for no plural. Todos eles levam acento, gente, tá? São pronomes interrogativos. Todos eles levam acento. Então vamos lá, eu coloquei aqui 2 exemplos para ficar bem claro de quando uma pergunta é direta e de quando uma pergunta é indireta. ¿Cuánto cuesta esta falda? ¿Cuánto cuesta esta falda? Tá vendo que é totalmente direta? E aí já tem a dica, né? Tem as interrogações. Então, quanto custa esta falda? Quanto custa essa saia? Indireta, ó a diferença. No sé dónde está Maria. No sé dónde está Maria. É uma pergunta direta. Em outras palavras, gente, ele quer te perguntar: onde está Maria? Eu penso muito assim, né? Se a pessoa fala pra mim: no sé dónde está Maria, é como se ela quisesse saber: onde está Maria? Onde está Maria? Tá? Mas ela não fez diretamente, ela fez uma pergunta indireta. E não tem outra dica, né, para vocês perceberem isso, que não tem os sinais de interrogação. Lembra que eu disse lá em cima que as frases indiretas, elas não têm sinais de interrogação e são introduzidas por verbos de informação e comunicação? O verbo saber é um verbo de informação e comunicação. Então na frase aqui a gente usou: não sei onde está Maria. Sei, verbo saber, não sei onde está Maria. Então, gente, faz parte, né, das frases indiretas, das perguntas indiretas. E ele usou aqui o verbo ser, nesse caso. É só para vocês saberem, na verdade, eu coloquei isso aí, tanto que vocês podem ver na apostila, que é só um tópicozinho bem pequeno. É só para vocês perceberem que os pronomes, eles também são acentuados, tá certo? Não coloca sem acento, gente, são acentuados. E até de forma indireta, eles são acentuados. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Foi uma aula até curta, né? Possa ser que tenha, assim, nossa, muita informação. Mas é uma aula bem simples, é sobre acentuação. É só vocês mesmos gravarem, né? As oxitas, paroxitas e proparoxitas, que no espanhol são as agudas, graves, esdrúxulas e sobresdrúxulas. Que vai ter aquele mesmo processo do português, a última sílaba, a penúltima, antepenúltima. E claro, gravar aquelas regrinhas, que não são muitas, tá? Sobre cada uma delas. A tabela tá aí para ajudar vocês. Pratiquem bastante, tá, gente? Não só leia, mas quando vocês forem estudar, ao invés, na verdade, de ler na mente, vocês falem, tá? Vai falando a palavra: ó, no português é assim, no espanhol vai ser assim. E fala como é para ser dito, tá? Se vocês tiverem ainda alguma dúvida em relação à pronúncia de vocês podem usar o tradutor, tá? O tradutor, nesse sentido, gente, ele é muito bom na parte da audição, tá? Vocês colocam a palavra e pedem para ele reproduzir, que ele vai reproduzir da forma certa, tá bom? Ou se vocês ainda tiverem dúvida, não tiverem confiança no tradutor, podem perguntar a mim, que eu vou estar ajudando vocês. É isso, façam as atividades, estou à disposição de vocês, qualquer coisa, estamos aqui. E é isso, besitos, hasta...